A paz do Senhor para todos, conforme prometido, né? Eu falei que eu ia em breve estar trazendo uma palavra aqui para os inscritos e aqueles também que não são inscritos. Eu sou um conhecedor da palavra de pouco tempo, devo ter a média de, vamos botar assim mesmo, uns 2 anos. Ah, mas irmão Luiz, isso aí é pouco. Eu sei que é pouco, mas não adianta nada eu conhecer a palavra de capa a capa e viver 10, 20, 30 anos no Evangelho e perder a salvação. Então isso daí para mim não vai estar com nada, entendeu? De perder a salvação. Então eu prefiro ler a palavra, pouco conhecimento que eu tenho, só fiz a primeira série, eu não cursei o primário de segundo, ou terceiro, quarto ano, foi só a primeira série mesmo, só sei fazer o meu nome, e mal ainda, em todo torto, hein? Tenho a minha identidade para provar. Então, eu quero passar a palavra aqui para vocês, conforme o prometido, que eu venho prometendo, que eu já fiz vídeo, né? Falando que eu ia trazer a palavra aqui para vocês dentro desse estúdio. É um pequeno estúdio. Já falei sobre ele, né? O tamanho. Quem estiver chegando aí agora, você não caiu aqui por acaso, você aterrissou aqui porque Deus falou que era para você aterrissar. Não vou pedir para dar like nem se inscrever no canal. Se você sentir no coração, às vezes eu peço aos meus conhecidos, meus amigos, né, para se inscrever no canal. Se for possível, dar o like, mas também só se gostar também do conteúdo, né? Não adianta dar o like ou se inscrever só porque é meu amigo, porque eu pedi. Não, tem que sentir, né? Então eu vou trazer a palavra de Deus aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, ao verso... o capítulo 3, o verso 1, que diz assim, no título da minha aqui é João Ferreira de Almeida, Corrigida Fiel, é mais ou menos dessa Bíblia, Corrigida Fiel, os últimos dias. Então no capítulo 3 fala assim, sabendo porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amante de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente à paz e mãe, ignorante, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperante, cruéis, sem amor para com os bons, ou seja, até no caso sem amor para com o próximo, né? E no 4 dias, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Há uns tempos atrás eu ouvia muito, né, falar sobre que no final dos tempos, se possível for, a palavra diz isso, que no final dos tempos, se possível for, eles enganarão até os escolhidos. A Bíblia não está relatando que vai enganar aquele que é um conhecedor da palavra ou que não é, porque às vezes pode estar uma pessoa no mundo fazendo as coisas terríveis que eu fiz, ou até pior do que as que eu fiz, né? Que foi afastar do Evangelho e partir para o mundo da prostituição, droga, entendeu? Eu nem tenho vergonha de dizer que fui um viciado, um drogado, um viciado em crack, pó, maconha. Foi praticamente quase a minha ruína, entendeu? Quando eu afastei do caminho do Senhor para fazer essas asneiras todinha. Às vezes eu fico analisando que tem gente que fica se enquadrando aqui no que diz aqui a palavra, que eu acabei de ler nesse momento, entendeu? O livro de Timóteo, 2 Timóteo, vocês talvez vão ver aí o contrário, porque a câmera está frontal, entendeu? Mas é no livro de 2 Timóteo. Então, o que acontece? Quando eu errei, que eu falhei, eu acabei saindo da igreja. Ao invés de eu procurar me converter cada vez mais, acabei saindo da igreja, porque, no caso, na realidade, eu não me enquadrei nesse livro que eu estou lendo aqui, nesse capítulo e versículo.
Porque quando eu me tornei, às vezes, amante de mim mesmo e soberbo, desobedecendo às ordens de pai e de mãe, porque meu pai e minha mãe não me ensinou isso, a partir para esse mundo aí, terrível e perverso. Então, eu acabei afastando, saí da igreja para não envergonhar o evangelho. Sei que foi meio vergonhoso, né, para mim, talvez até para algumas pessoas, que dizia lá, o irmão Luiz saiu da igreja, afastou do evangelho. Estava firme lá na igreja e saiu. Então, o que acontece? Eu não quis envergonhar o evangelho. Hoje em dia, tem muitos dentro da igreja que se enquadram nesse capítulo aqui que eu li, no livro de Timóteo, capítulo 3. Se enquadra muito bem nisso que está aqui. Pessoas avarentas, acreditam só nele mesmo, não tem amor para com o próximo. Isso está incluído entre ovelha, pastores, líderes, dentro de igreja. Você só é bom para ele se você deixar a palavra de lado, mas você tem que saber pregar, você tem que saber dirigir um culto, você tem que ter saúde para andar de um lugar para outro, você tem que ser dizimista, ofertante. Ainda vou falar sobre dízimo aqui, não conheço quase a palavra, mas eu vou ler e vou falar, vou trazer a palavra aqui sobre dízimo. Você dá o dízimo de tudo, dízimo de tudo. Você sabe como dar o dízimo? Sabe como devolver o dízimo para o Senhor? Então, qualquer dia eu vou trazer essa palavra aqui. Se você é um dizimista mesmo fiel, você, pastor, não estou te desafiando não, porque eu sou sua ovelha. Tanto é que eu tenho até pouco conhecimento na palavra, não sou pastor, não sou diácono, eu só sou mesmo uma ovelha, um servo do Senhor, que cursou a primeira série. Será que você, pastor, será que você sabe cobrar ou falar sobre o dízimo na igreja? Será que você sabe como é que é? Sabe. Se você conhece a palavra, você é pastor, então tu tem por obrigação de aquilo que você prega, você viver e entender. Será que você recebe o dízimo das suas ovelhas como é para receber? Ou não? Mas sim, voltamos aqui. Qualquer dia eu vou entrar nesse assunto aí. Então, esses avarentos estão dentro da igreja, está pertinho de você e você está pensando que está lá fora no mundo, que vai ser nos últimos dias, depois do arrebatamento. Rapaz, ele já está dentro da igreja, ele pode até encarnar em mim. Esse avarento, esse presunçoso, amante de mim mesmo, amante do dinheiro, entendeu? Amante da saúde. Nossa, se assusta com o meu olho aí não, tá? Nossa, como eu sou saudável. Para que eu preciso de viver dentro da palavra se eu sou saudável, eu sou o cara? Você é um cara pecador, Luiz. Tô falando comigo mesmo, você é um miserável. Ai de ti, né, que seria eu se não fosse a misericórdia de Deus. Eu ia me incluir nisso que está aqui, ó. Um desgramado, um desgraçado dentro da igreja, um miserável. Vocês não me levam a mal não, vocês me perdoam, mas acho que eu não estou falando nada demais, porque se você for entrar no livro, em outros livros aqui, até de Apocalipse, vocês vão ver aí a palavra dizendo como se fosse Deus ou os anjos falando palavras terríveis, chamando de miserável, desgraçado, nu, louco, pecador, entendeu? Fornicadores. Então, acho que eu não estou falando nada demais, eu só quero abrir o meu próprio olho, tentando ler a palavra, entender. Mas, Luiz, como é que você sabe de alguma coisa? De alguma coisa, na realidade, pelos tempos de igreja, que eu já conheço o Evangelho há mais de o quê? Uns 25 anos. Mas, porém, eu andei afastando do Evangelho e perdi muito tempo na igreja. E mesmo assim não conhecia quase nada. Por ter pouca leitura e a memória minha não é de guardar as coisas por muito tempo. Minha memória é um pouco curta, igual dizem as pessoas, né? Minha memória não é muito boa. Então, a gente tem os estudos, né? Da escola dominical que a gente passa, tem ensinamento da palavra, é um dos cultos que eu mais gosto, é a Santa Ceia, ensinamento da palavra e estudo. Entendeu? O estudo é bom para a gente aprender, apesar que eu tenho pouca memória, mas é bom para a gente sempre estar aprendendo. Temos que ter uma igreja, uma congregação? Temos. Você tem que ficar enfiada nela 24 horas? E como é que fica seus afazeres cá fora? Você vai viver só pela fé? Você não vai trabalhar, não? Eu não aguento trabalhar.
Não aguento. Problema de osso. Não aguento trabalhar. Mas eu tenho meus afazeres. Eu já lavei louça, liguei a bomba, poder encher a caixa d'água, botei cloro no poço, que tem que ser com cloro. Eu já cuidei aqui de um casal aqui de pintinho aqui. Atravessei a rua, tem um terreno do outro lado, tem que tomar conta. Eu também já fiz alguma coisa lá, fui lá dar comida para os patinhos, que os patos grandes já tinham comida para eles. Dar comida para os patinhos. Tá aí no canal aí, Criações da Vilma aí. Mas o que acontece? Eu já fui, na realidade, quase que um avarento mesmo. Entendeu? Desobedecendo a ordem do pastor, né? Afastei da igreja. Desobedeci das ordens de Deus. Que primeiramente você tem que obedecer à voz de Deus. E depois do pastor. E se você não ouvir a voz do pastor, você não vai ter como ficar ouvindo a voz de Deus. Primeiro tem que ouvir a voz do pastor. Então, espero que vocês entendam. Essa palavra aqui que foi dita aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, até o versículo 4 que eu li, ela está se cumprindo, entendeu? Pessoas, pastores, de olho naquilo que é seu. É como se fosse paguejando. Você vamos botar aí R$1.000, arruma R$1.000 no ano, a pessoa, aí o pastor está lá de olho no seu dízimo lá, dos 10%, ele está te azarando, com o olho grande, naquilo que não é dele, naquilo que é do irmão que conseguiu, né? Conquistou. O pastor não pode trabalhar, tem mão, tem braço, ele não tem como arrumar dinheiro com nada. Eu não aguento trabalhar, não posso trabalhar, mas eu faço as minhas coisas em casa, eu tenho meus produtos de limpeza que eu vendo, eu faço desinfetante, cloro, sabão caseiro, pasta caseira, eu tenho meu ganho. É pouco, mas eu tenho meu ganho. Aí a minha esposa cata reciclagem, eu desmonto os motorzinhos que ela me dá, motorzinho de ventilador, bomba, essas coisas, ferro elétrico, para mim arrumar meu dinheiro para o meu remédio e render mais um pouco. Então, acho que todo mundo pode fazer alguma coisa. Peça a Deus direção. Você está desempregado, está sem trabalhar, seja pastor, seja presbítero, entendeu? Diácono, quem não é crente, quem é ímpio, sempre vai aparecer alguma coisa. Agora, você vai ter que botar a cabeça para pensar. Se você não botar a cabeça para pensar, vai ficar meio complicado, meio difícil. Então, voltando aqui, caindo dentro da palavra, cuidado. A igreja que você congrega, cuidado com o irmão que te abraça todo dia. Hoje em dia eu sou muito assustado com esse negócio de irmão tá me abraçando, até gosto de abraçar as pessoas, entendeu? Eu amo abraçar as pessoas. Isso é muito bom. Se eu puder ajudar também eu ajudo. Sei que também já recebi ajuda. Esse aqui, ó, eu estou lendo essa Bíblia aqui, primeiramente Deus, e olhando aqui para o celular aqui me filmando. Agradeço a Deus e depois os irmãos que me deram esse óculos aqui, ó. Dou esse óculos para mim. Entendeu? Que na época que eu estava precisando, necessitando do óculos, eu não tinha dinheiro nenhum para eu pegar e arcar e comprar o óculos. O que tinha era no mínimo por remédio, ainda assim mesmo faltando um remédio para aliviar as minhas dores. Então fica aí, ó, cuidado. Essas pessoas de que a Bíblia fala aqui, não está só lá fora não. Não está não, só lá fora no mundo, na prostituição, na bandidagem. Não está não, senhor. Está aqui dentro da igreja, lá a gente já sabe o que eles é capaz de fazer com a gente. Se você andar desligado, se você não tomar conta da sua língua, do seu olho, para onde você olha, o que você fala, a gente já sabe o que eles são capazes de fazer com você. Aqueles que estão de arma na mão, com pedra na mão, com garrafa de cachaça, ou um copo de crack. Eu sei, né? Não sei vocês, mas eu sei o que eles são capazes de fazer. Entendeu? Eu já sabia antes de eu entrar nessa, e quando eu entrei nessa também passei a ter experiência, né, com eles, né? Como que é mais ou menos o mundo deles. Sabe como que é o mundo deles? Às vezes parece ser meio bagunçado o mundo que eles vivem, mas não é não. Eles têm ordem e decência. Você errou, você deve, você paga. Se não pagar, tu morre. É desse jeito. Lá tem ordem. Lá tem respeito. Por mais que não apareça ter ordem e não ter respeito, tem respeito sim. No mundo aí do tráfico, no mundo da droga, tem que ter respeito. Então, por que a palavra de Deus eu vou levar de qualquer maneira? Por que eu vou falar mentira dentro da igreja, mentira dentro do estúdio, dentro da minha casa, na rua?
Por que eu vou falar? Eu não tenho que falar mentira, não, eu tenho que falar a verdade. As coisas dentro da igreja, se você quer viver Deus, botar Deus na sua vida, tem que ser com ordem, decência e ordem, com respeito, saber como viver na presença de Deus. Não é de qualquer maneira, não, que Deus não é palhaçada, não. Deus não é porcaria, não. Deus, é soberano. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores e pronto, acabou. Quem manda é ele. Aí vocês, pastores, presbíteros, diáconos, os novatos, tudo bem, eu vou relevar os novatos. Entendeu? O novato que está chegando, que não tem conhecimento com a palavra. Então, eu relevo agora pastor, presbítero, diácono, está aprendendo, evangelista. Não, eu meto sarrafo mesmo. Doa quem doer. Essa palavra que leu aqui, eu sei que ela vai bater, eu vou ler. Eu vou ler aqui para vocês, aqui, vou entregar para vocês. Só que aqui ela serve para mim se edificar cada vez mais. Esses vídeos vai ser um pouco longo, entendeu? Vocês me perdoem, mas vai ser um pouco longo, porque a palavra gera palavra, entendeu? Mas eu sei também que não é por muito falar, já conheço já um pouco essa palavra. É mais obediência, né? Eu ouvir e obedecer. A Luísa é obediente, ó, infelizmente, às vezes cai aqui dentro da palavra aqui, ó. Não sou muito obediente, não. Eu sou meio coisa, entendeu? Meio um pouco, entendeu? Desobediente. Eu sei que tem que ser mais obediente a meu pastor, a minha pastora. Apesar que pastora também acho que eu nunca vi na Bíblia, mas a gente fala, né? Consideração, pastor, pastora, missionário. Mas eu nem sei se na Bíblia tem missionário também, eu sou novato, estou chegando aqui agora. E você também aí que está me ouvindo, você que vai entrar nesse assunto aí, você pode mandar aí também uns versículos aí para mim também, poder eu ir aprendendo. Porque como eu falei, eu não sou um grande conhecedor da palavra, eu estou entrando agora na palavra. Essa palavra que eu estou dando aqui dentro do estúdio meu, com a Bíblia aberta e falando sobre a palavra, já tem um bom tempo que ela estava prometida. Mas eu pensei, se for para me falar, até cheguei a falar, se for para me falar a palavra, vou ter que falar a verdade. Doa quem doer. Vou ter que falar. Estou entrando nessa palavra agora e conhecendo ela agora, a Bíblia. Pouco tempo. Então, se você puder me ajudar aí, que está do outro lado aí, entendeu? Me ajuda aí. Me dá força, envia aí, faz um comentário, me dê aí livro, capítulo, versículo. E em breve estarei aqui falando sobre o dízimo. Já até acho que cheguei a ter um leve problema dentro de igreja por causa de dízimo. Entendeu? Já tive problema por não aceitar as coisas erradas, porque é aquilo que eu falei. Se eu tiver de fazer as coisas erradas, de ser um avarento, algo do tipo, entendeu? Eu não vou fazer dentro da igreja, não. Então, vocês aí, é meio duro falar, mas a palavra tem que ser dita mesmo. Pastores, vigia. Vocês conhecem a palavra, não faz isso não. Não engana só as ovelhas, não. Tem um pastor aí que eu gosto dele. De vez em quando eu estou vendo ele no canal no YouTube aí. Ah, que pastor que é? É pastor Jardel. Já tinha ouvido já de outros pastores falar, pregar sobre algumas coisas, né? Que me interessou muito. Falando nisso, eu vou até me inscrever no canal dele, pastor Jardel. É um pastor e tanto, pastor muito bom. Aquele ali, eu serviria para ser ovelha dele, daria mais ou menos certinho para eu ser ovelha dele, pastor Jardel. Eu até podia ser a ovelha dele, eu aqui e ele lá, né? A gente se vendo pela internet, né? Mas fica aí essa palavra aí, ó. Vocês vigiem, vocês que estão chegando agora, vigiem com seus pastores, com seus líderes, para não ser enganado, não ser tapeado. Ah, ele pregou lá, ele deu estudo, vai lá dentro da palavra, procura uma Bíblia que você acha que você se encaixa nela ali, que vai te padronizar direitinho, deixar no padrão, que você vai entender. Ah, se você tem dúvida, você vai no Google, pergunta alguma coisa que você não sabe, uma palavra, que palavra é aquela, se você não tem um dicionário bíblico, o Google vai te dizer, mas cuidado com o Google também, tá? Que o Google uma vez deixou eu doido de procurar uma palavra e não achei, estou procurando até hoje, duvidar já tem até ano, até hoje não achei a palavra.
Um dia eu falo sobre isso daí. Se eu lembrar, eu vou te falar. Vou contar a história que eu estava procurando, que eu estava curioso. Está no Antigo Testamento. É sobre Noé. Noé? É, Noé. Então, fica todos vocês aí na paz do Senhor Jesus Cristo. E lembre, alguém quiser sentir de Deus fazer um comentário, faça aí um comentário aí dessa palavra ou de outra que se encaixa nela, que eu vou estar trazendo aqui a palavra também, a mensagem que você leu, que você mandou para mim, eu vou ler, eu vou pesquisar. Eu tenho mais Bíblia ali em cima ali, não vai dar para mostrar agora que está aqui no pedestal, está meio complicado, mas eu já mostrei aqui no estúdio aqui, olha lá, mais Bíblia lá, ó. Pouca, mas tem, é o suficiente. Às vezes uma Bíblia já é o suficiente para vocês entrar no reino de Deus. Não precisa 10 Bíblias, 20 Bíblias. Igual eu tenho ali, acho que 3 ou 4 Bíblias. Precisa não. Eu tenho aqui uma católica ali, Bíblia católica, muito boa. Eu andei lendo uns negócios nela e acabou até acreditando nela. Eles acreditando de parte dessa aqui, ó. Que se diz protestante aqui, ó. Aí, ó. Vocês vão ver aí o contrário aí, ó. A Bíblia Sagrada. Tá vendo? Vocês vão ver um pouco aí. É Corrigida Fiel. Corrigida Fiel, vou ver aqui. É Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Vocês sempre atrás da capa aqui, né, na frente aqui, vocês encontram por aqui. Né, as características da Bíblia, ou quem fez, ou quem editou ela, algo do tipo. Então vocês ficam na paz de Senhor Jesus. Não é por muito falar, igual eu falei, tá bom? Deus abençoe. Mas eu já falei aqui sobre falar a verdade, pregar a verdade. Você vai ter problema, principalmente se você for novato. Você vai ter problema dentro da igreja. Mas eu prefiro passar por uma luta, uma prova dentro da igreja, do que ficar de boa lá no mundo pecando, fazendo aquilo que não deve. Ou ficar dentro da igreja querendo enganar eu mesmo. A quem a gente vai enganar? Tá bom? Ouve a voz de Deus. Dá credibilidade à voz de Deus e procura conhecimento, entendimento aqui, ó, dentro da palavra. O pastor vai ensinar? Vai ensinar. Seu líder vai ensinar. Agora, você entra dentro da Bíblia. Vê se ele está ensinando certo ou errado. Porque para quem é apto para ensinar, tem que ser apto para obedecer. O seu pastor foi um bom obediente no passado? Será que ele não se rebeliou com o outro? A maioria se rebelia com um, com o outro, aí vai, acha que já é o cara, vai para uma igreja, vai para outra, vira macaco, e depois aquilo que ele fez de errado, de desobediência com o pastor dele, né, o líder dele, ele deixa incubado, escondido. Mas Deus viu tudo. Mas eu não esquento com isso não, porque se não houvesse rebeliões assim, né, poderia ter menos igreja e menos chance para a pessoa ser salva, né? Quanto mais pastores, né, líder, né, melhor, né? Para que pregue a palavra e viva na palavra, né? Viva na verdade. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos aí. Amém?